Fala, empreendedor e empreendedora, seja bem-vindo a mais um episódio do Empreenda SCCast, muito conhecimento, relacionamento e propósito. Nessa mesa, cara, mais um episódio. Hoje é o quarto do dia, cara. O quarto que a gente tá gravando. Pressão, cara. amigo. Pressão, isso aí. O Felipe dobrou a meta. Dobrei a meta. Tirei a gente da zona de conforto. Bem-vindos, galera. Obrigado pela tua audiência, né? Já quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho. Boa. São centenas de vídeos aí pra você aprender. E vale muito a pena, cara. Muita mentalidade transformada através desses episódios. Eu e o Felipe somos suspeitos de falar. Empreendanews.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. Faça parte da nossa rede de embaixadores. Entenda mais conversando com o nosso time. E a gente está recebendo uma embaixadora nossa, né? Que foi correspondente nossa, inclusive, lá na NRF em Nova York. E que está nessa jornada com a gente há alguns meses. Bem feliz, né? Então, bem-vinda. A Dani, que a gente chama de Dani, Dalmolin Feldens. É Dalmolin Feldens. Dani Dalmolin Feldens, ela que é especialista em brand, marketing, estratégia, faz a parte de comunicação das empresas e não fica só no discurso, né? Faz sair do papel e ajuda a crescer, né, as marcas e tudo mais. Então, e fica por aí que o conteúdo é denso. É isso aí. Então, Dani, obrigado, cara, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, estou bem feliz. Que legal. A gente até registra isso, né? A Dani, ela de supetão topou ser uma correspondente nossa. A gente tem muita gratidão por isso. Lá na NRF foi bem legal. E trouxe um conteúdo de valor na época, falando para varejo, né? Que é uma das frentes que tu trabalha também, né, Dani? O varejista é teu cliente, vamos dizer assim. Sim, eu falo que qualquer pessoa que vende para alguém tem que entender um pouco de varejo também, porque é lá que acontece, seja o varejo físico ou varejo digital, né? Então, ele acaba flertando com tudo que a gente faz, porque é um momento crucial para a gente encantar o consumidor sobre e fazer comportamento no geral. Exato, né? Fazer com que ele conheça a nossa marca, que ele compre, que ele queira estar mais com a gente. E o varejo físico, especialmente, ele é um lugar muito importante para a gente consolidar muitas camadas da marca, né? É lá onde a gente consegue ter um atendimento direto, é lá onde a gente consegue gerar uma experiência. Então, ele é muito importante para essa construção de marca como um todo, né? Então, todo mundo que tem uma marca tem consumidor, e se tem consumidor tem que passar por um varejo. Então, ele é importante para todo mundo, né? E a NRF, ela cobre isso já há mais de 100 anos, então consegue manter a gente muito atualizado, né? E me mantém atualizada também, não só para os conteúdos gerados, mas principalmente para os projetos que eu faço, né? Então, a gente está muito atento ao que está acontecendo no mundo. O bebê da fonte do pioneirismo, assim, da vanguarda, né? Que a galera que está ali é muito inovadora, digamos assim. Muito. Tem muita gente que fala, mas não é para mim porque é um negócio muito grande, né? Beleza, talvez você não precise ir até lá, mas você pode consumir o que está sendo falado lá. Tem muita coisa que não se concretiza, mas tem muita coisa que demora um pouco para se concretizar. Mas a gente precisa estar atento, né, a esses sinais que o varejo vai dando, que o consumidor vai dizendo. Além da NRF, tem outras fontes que talvez o empreendedor, né, que quer entender sobre varejo, ele pode consumir? Ou marketing, branding, enfim. Acho que hoje em dia o que mais tem é fonte, né? Siga a Dani, né? Siga a Dani, arroba Dani. @Dani Feldens. É isso, o desafio, eu acho que hoje em dia é filtrar, né? Fazer a curadoria de quais são os canais que você vai dedicar a sua atenção. Porque hoje em dia tem muito conteúdo, né? Acho que a internet tem um lado positivo que ela deixou um palco aberto para muitas pessoas boas, mas também para muitas pessoas ruins. Então, acho que esse filtro é mais importante. Eu, particularmente, consumo muito reports, né, de tendências. Então, tem WGSN, eu também sou parceira da Start by WGSN, que é um braço aí da WGSN, que é uma das maiores, né, lançadoras de tendências do mundo. Eu assino também a Harvard Business Review, que eu acho que é um lugar mais sênior, mais sério, mais cuidadoso. Mais curado. De fonte de informação, porque, de novo, assim, hoje a gente tem tanta coisa que eu sou um pouco mais seletiva onde eu busco, assim. Então, e aí, claro, eu assino algumas newsletters de nomes importantes também, tanto de marketing, quanto de brand, quanto de comportamento. Então, tem o M Web, que é uma pessoa que está sempre, por exemplo, no SXSW, que é o evento, né, também de inovação. Tem Seth Godin, que eu gosto muito, que é um dos papas aí do marketing. Então, acho que olhar para quem de fato tem uma construção de valor dentro do que você está buscando de conteúdo, né? E aí, né? Exato, se chegar ali e aí filtrar. O resto tudo eu quase que tento ignorar, porque senão a gente, enfim, não dá, né? Não dá para consumir tudo. E aí, no meu caso, quando eu, né, faço os conteúdos para o meu Instagram,
Eu tento meio que fazer um download e deixar isso um pouquinho mais mastigado, um pouquinho mais palatável para quem me segue, né? Então tem conteúdo de alto valor, mas de uma forma um pouquinho mais simplificada para que as pessoas consigam entender isso pro dia a dia, né? Ainda que eu atenda empresas, né, de médio, grande porte, eu também consigo atender pessoas, o eu empresa, né? E aí a gente tenta fazer com que as coisas sejam mais de fácil aplicação para ele no dia a dia, porque eu acho que é isso que tem valor também no fim do dia, né? Deixa a gente agradecer rapidamente os Claro. patrocinadores, e aí eu quero saber como é que começa a tua história no mundo do marketing e do branding. Tá. Combinado? Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora Master, você já conhece, não custa lembrar, né, cara? Quem acompanha já sabe. Letras, caixas, totens, adesivos, luminosos, envelopamento de frota, projetos especiais, tudo que você precisa para comunicar bem o seu negócio com responsabilidade e seriedade, atendendo todo o Brasil a partir da BR-470 aqui em Blumenau. Obrigado, Arte Pro. Inclusive para posicionar bem sua marca, exatamente. né? Porque o físico também é importante. Super. Além da Arte Pro, a Sicredi é a primeira e a maior cooperativa de crédito do Brasil, está presente em todo o território nacional. São mais de 10 milhões de associados e quase 3 mil agências, então não perde teu tempo, abra tua conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Obrigado, Sicredi, pela parceria de sempre. Collab Life é uma solução desenvolvida aqui em Santa Catarina para apoiar gestores e empreendedores no desenvolvimento de seus times, no fortalecimento da cultura e na construção de um ambiente de trabalho mais conectado e produtivo. Com o Collab Life, conversas relevantes como feedbacks, PDIs e alinhamento de expectativas se tornam parte natural da rotina. Collab Life é um novo jeito de cuidar de quem move o seu negócio. Empreendedor, você não gosta de planilha, não gosta da emissão de nota fiscal, não gosta dessas coisas, então você tem que contratar a Real Gold BPO Financeiro, que você não precisa entender de financeiro. Você precisa contratar uma empresa que entende. Terceirize o financeiro da sua empresa com quem realmente entende e tenha a tranquilidade de focar naquilo que importa dentro do seu negócio. Então procure a BPO Financeiro, a Gold BPO, Real Gold BPO Financeiro, para ajudar você aí nessas planilhas, né, empreendedor? É isso aí. Prisma Construtora, especializada em construções de casas de alto padrão e reformas aqui no Vale Europeu, com anos de experiência em entregas de excelência, com foco na solução que o cliente busca. A Prisma Construtora, construindo excelência em cada detalhe. Isso aí, João, os apoiadores. Armazém Cloud, Jovem Pan Blumenau, Connect, assessoria imobiliária, Racon Filmes, BRDE e Antunes Mídias, nossos apoiadores e patrocinadores no empreendanews.com.br. Você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo. Eu sou o Felipe Rangel. E a gente está com a Dani Feldens, ela que é a nossa embaixadora, que é especialista em brand marketing, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso. E para começar, então, a entender mais desse assunto específico, Dani, da onde que surge a tua vocação para o marketing, como é que começa esse trabalho que né, culmina na tua atividade, que é a tua atividade atual de consultoria e projetos para desenvolver para as empresas? Vou tentar resumir, já são alguns anos, né? Eu sou formada em comércio exterior, sempre tive essa coisa de querer, enfim, viajar, ver o mundo, isso sempre me cativou. Comecei trabalhando no comércio exterior, fiz intercâmbio para a Alemanha, voltei, fiz mais um MBA voltado para o comércio exterior e fui trabalhar numa grande empresa, numa grande teixo do Brasil, enfim, na época era uma das maiores da América Latina, das marcas Artex, Santista, Martin. Legal. E aí ali eu entrei para assumir um cargo nos Estados Unidos na época, mas aí teve uma reviravolta nesse pouco tempo que eu estava lá, a empresa voltou o olhar para o mercado doméstico, onde eles contrataram então uma consultoria que ia focar na reestruturação, reposicionamento, né, das marcas, dos produtos, um trabalho muito denso que ia ser feito na sede, que era em São Paulo. E aí eu fui chamada para participar, para ser uma das pessoas de dentro da empresa que colaborava a fazer o trabalho mais sujo, eu brinco, né, mais pesado, assim, que os consultores não iam fazer, e também para absorver o conhecimento para que ele, né, permanecesse dentro da empresa. E ali foi uma grande escola, acho que ali começou a minha grande virada, assim, claro, eu sempre tive muito um olhar curioso para as marcas, eu sempre gostei, me conectei com marcas, assim, né, desde criança, Estrela, as coisas da Xuxa, por mais que são coisas de criança, eu ficava muito atenta a produto, ao que falavam sobre eles, e aí quando eu tive essa experiência com a consultoria, isso floresceu muito mais, né? E depois desse processo da consultoria, eu assumi uma cadeira, né? Eu gerenciava uma categoria de produtos. E ali, então, foi uma imersão completa em olhar para produto, marcas e posicionamento, porque eu tinha que fazer isso para minha categoria, que era uma categoria nova para a empresa no Brasil. Ela já tinha, a empresa tinha sede nos Estados Unidos, lá a linha era muito forte, mas no Brasil a gente não tinha nada. Então, eu tive que mergulhar para fazer com que essa linha fosse estabelecida no Brasil.
E dali, por conta dessa necessidade, aí eu fiz um MBA em marketing e dali foi, assim, na época que eu fiz comércio exterior, na verdade é administração com habilitação em comércio exterior. Sim. Já na administração, eu sempre gostava mais das cadeiras de marketing, por exemplo. Tu era uma pessoa mais voltada a essa... com a aptidão Sempre, maior era pra isso. sempre tudo que eu gostava, tudo que era de estratégia, economia internacional eu gostava, tudo que tu tinha que pensar muito estrategicamente nas coisas, o porquê das coisas. E aí, quando eu assumi essa cadeira, então foi a oportunidade que eu disse, opa, talvez tenha algo aqui interessante, eu vou me especializar também nessa área. E dali foi, assim, foi um amor, né, que segue até hoje, então eu fiquei lá 12 anos, concluí esse meu MBA de marketing, dali pra frente eu sempre me especializei, eu sou bem nerd, eu falo que eu queria ser paga para estudar, eu amo ler, estudar, enfim, e dali eu continuei fazendo vários cursos, tal, até que eu decidi sair dessa empresa, e aí eu montei uma consultoria com uma sócia na época, e o que eu faço hoje é exatamente o que eu fazia na época com essa sócia. Então, ou eu crio marcas do zero, ou eu fortaleço marcas que já existem. Aí como que a gente faz isso? Através de uma série de etapas ou de projetos, desde um rebranding, que pode ou não passar por até uma mudança de nome de marca, pode ou não passar por uma mudança de identidade visual, e aí, ou pode não passar nada disso, mas só olhar para a comunicação da marca. Então a gente tem uma estratégia bem clara, a gente tem uma identidade visual, um nome que está registrado, que está tudo certo, e a gente só precisa se comunicar melhor, que talvez a gente não está fazendo isso bem. Ou também não sei nada disso, não sei qual é o meu problema, a gente também pode fazer um diagnóstico, né? Que é algo até que eu estava me debruçando antes de vir para cá, assim, revisando uma apresentação de amanhã, que é uma empresa que tinha dúvidas se tinha que criar uma nova marca ou fortalecer a marca que já existia. Então, antes de qualquer decisão, a gente faz um diagnóstico e vai nos dar mais clareza de quais caminhos seguir. Não tem nem um pouquinho de feeling, Dani? Sempre tem, mas eu acho que mesmo com o feeling, O feeling, na verdade, que eu quis trazer, né? Tipo aquele olhar, cara, mas existe já um conhecimento, né? Uma carga de conhecimento que esse feeling, isso aí agrega, né? Sim. Normalmente, antes de fazer o repertório é vasto, trabalho, né? eu já sei possivelmente a conclusão que eu daria. Só numa conversa. Mas faz uma análise com um dado para Sim, validar, né? sim. Até porque eu sou uma pessoa que sempre me critico muito e duvido muito, né, de mim, então tem que estar sempre me provando. E segundo que... Legal admitir isso. E segundo que, poxa, o cliente, né, por mais tem gente que vende só uma palavra da salvação, né, uma frase da salvação, mas eu não acredito muito nisso. Então, eu gosto que a gente passe pelos processos, faz pesquisa, olha dados, números da empresa. Né? E aí, mesmo assim... que quando é uma decisão... Bom, enfim, conclui. Mesmo assim, não é uma certeza de caminho correto, né? Isso eu sempre sou muito, muito clara, assim, em falar. Não existe... não é matemática, 2 mais 2 igual a 4. Eu ia falar isso porque, assim, é uma decisão que pode ser muito sensível, né? Sim. Tipo, vamos mudar, sei lá, vamos mudar a cor, né? Uma coisa... né? Vamos mudar a cor porque entendemos que o nosso posicionamento, essa cor não tem nada a ver, vamos trazer uma cor mais viva. Tem lá toda a questão da cromo alguma coisa, o cromo marketing, deve existir alguma coisa nesse sentido. E tá, pode parecer uma coisa banal, que daqui a pouco muda toda a percepção de um público que já estava acostumado e que pode ter um efeito reverso, aí pode acabar prejudicando uma empresa. Né? Eu falo isso porque recentemente teve uma empresa dos amigos nossos. Sério essa? Então, pô, tem que ser muito... Sim, e eu acho que começa tudo com o porquê. Né? Assim, o que a gente quer com isso? O que a gente está esperando? Tem algum case que tu te lembra assim, que é legal de contar? Mas eu acho que sinta vontade de contar. Dani, continua nesse daí, que eu gostei. Tá. O porquê? Vai, manda aí. Depois responde a pergunta do João. Porque eu acho que aqui tem eu só queria finalizar antes, quando eu falei que não existe necessariamente caminho certo, porque não é uma conta matemática. Legal. Então, é importante dizer que esse é o caminho que nesse momento, até porque eu muda o tempo inteiro, esse aqui parece ser o caminho mais racional. Mas não quer dizer que ele vai ser esse para sempre e que o outro poderia eventualmente ter lados positivos ou não. Acho que é muito em listar prós e contras de cada um dos caminhos e aí seguir com isso, porque eu sempre falo, pode ter um caminho que é muito maravilhoso, mas ele vai ter que despender muitos milhões para fazer ele acontecer. Então, poxa, se ele não tem isso, então talvez... Então, tem que ter muito esse balanço, a decisão final é sempre da empresa, nesse caso que eu tô falando de um diagnóstico, né? Mas eu acho que ela fica mais leve nessa tomada de decisão, assim, para seguir em frente. Legal. Enfim, continua do porquê ali. E aí, bom, o porquê
normalmente, assim, as pessoas têm algum problema, elas querem sair mudando às vezes marca, identidade visual, cor, seja o que for. E muitas vezes o problema não está lá, então acho que por isso tem que ser, mas por que tu quer mudar? Então, quando a gente fica fazendo o porquê, tem até uma metodologia que é dos 5 porquês, a gente vai fazendo 5 porquês um atrás do outro até que se esgota isso. Às vezes ela tá com um problema de vendas, ela tá com algum outro problema que não necessita um rebranding de marca. Não tem nada a ver da marca, né? Eu acho que, assim, um olhar cuidadoso para a marca, para a gente revisitar se realmente todo mundo, né, tá alinhado com o que ela é, se o propósito tá correto, se alguma coisa mudou, se o consumidor mudou, isso é sempre válido. Mas não quer dizer que todo problema de marca vai estar ali, né? Então não tem venda, problema de marketing. Tudo acaba se girando muito em torno disso e não necessariamente. Né? Eu queria colocar que assim, só de a empresa ter uma certa intencionalidade nessa questão da marca e tal, já é um grande diferencial. Super. Porque assim, não são raros os casos de grandes companhias que nunca pararam para pensar nisso, Sim. né? E que poderiam ter resultados, digamos assim, talvez mais efetivos ou maiores até, se tivessem uma intencionalidade nessa comunicação, sim, né? Sim. Porque eu já vi vários casos assim, eu não tava tentando lembrar algum agora, confesso que a gente já queimou bastante neurônio hoje, mas tava tentando lembrar, tipo assim, às vezes tu olha lá eu me lembro, não vou lembrar o nome, mas eu lembro que eu vi uma fachada assim gigante, amarelo, um negócio chamativo de marca e tal, que pra mim nitidamente era uma lanchonete, assim. E aí de repente tu olha, não, era uma odontologia. Aí tu pensa, cara, o que tem a ver, sabe? Tipo, né, sei lá, o cara sonhou com amarelo, laranja, whatever, né? E pra mim não tinha nada a ver com odontologia. Pra mim aquilo lá nitidamente era às vezes ele queria chocar, às vezes ele queria todo mundo de odontologia chocar, né? passa por azul. E aí ele quis algo... Então, assim, só que tá na certo boa, ou assim, errado? porque eu acho que eu parei pra observar porque eu gosto disso, né? Sim. Mas eu acho que a maioria das pessoas pensa que Sim. aquilo é uma lanchonete, cara. Mas pelo menos talvez tenha uma intenção. Se ele teve essa escolha com a intenção de se diferenciar, é uma coisa, né? O que eu acho que às vezes acontece é sem perceber. Ah, é porque eu gosto, é muito aleatório, é sem olhar essa intenção, sem entender os porquês. Né? Tem um cliente que eu atendo que ele usa uma cor bem diferente do segmento. Isso pode ter um lado negativo, porque de cara as pessoas não percebem tão rápido qual é o segmento, mas tem um lado positivo que, em termos de cor, ele se destaca mais dos clientes. Tipo, a pessoa né? lembra aquela odontologia amarela lá. Então... Faz sentido. Então, né? Mas aí tudo depende do porquê. Né? Por que você quer escolher essa cor? E aí você peitar isso e assumir. A gente parou na cor, mas vai muito além, né? A gente Não, tem super. marca, tem slogan, tem... E eu sempre falo assim, ó, Fonte, todo podcast leitura. eu acho que eu falo essa frase. Mas quando a gente fala de estratégia, de marca e a parte da comunicação, não tem muito certo e errado, exceto aquilo que fira valores morais, né? Mas não tem muito certo e errado. Tem o adequado para aquela marca. Porque tem coisas que a gente olha e fala, putz, não gostei, coisa de mau gosto, mas talvez porque você não é o consumidor. Talvez para um outro consumidor aquilo faça sentido. Então a pergunta sempre, por isso que tem que cuidar muito quando a gente trabalha bastante com empresas, né, familiares, aí quer ter a opinião de toda a família e ela pode ser muito divergente e às vezes aquelas opiniões elas não são necessariamente as que refletem mais corretamente o que a marca é. Eu sei bem, porque a gente lidar lá na empresa com escolhas às vezes familiares, cara. Cara, é complexo. E aí tem que pensar o que é adequado para a marca, não o gosto pessoal de cada um. Pessoal, né? Então, mas enfim, tem uma série de coisas para olhar. Os gostos todos, né? Sim. É um negócio também complexo. Né? E às vezes já E às vezes não precisa equalizar, entendeu? Você não precisa necessariamente amar aquilo, mas entender que tem um motivo para aquilo estar daquela forma por conta daquele público que ele quer atender. Eu queria trazer de volta, se tu tens algum case assim que tu te orgulha, alguma coisa que te marcou na tua jornada, pode compartilhar a marca se tu te sentir à vontade, enfim, alguma história assim que te relembra coisas boas. Tem uma que eu não posso ainda falar, mas porque não foi ao mercado ainda toda essa construção, né? Então não posso dar spoiler. Mas existia uma definição de cor e essa definição de cor era muito importante, é visualmente muito importante para a marca, porque às vezes a cor, sei lá, para alguns negócios ela não é tão importante, né? Agora, o laranja do Itaú é importante, o roxo do Nubank é importante, tanto que quando da CIMED é importante. o Itaú mudou, teve todo aquele bafafá que tinha ficado parecida com a outra marca lá que eu não lembro.
Para alguns segmentos isso é mais importante do que para outros. Mas nesse caso ali, para eles, é muito importante. Eles falam muito da cor. Ela está presente em muitos jargões dentro da companhia. E aí eu perguntei por que da escolha, né? Já que ela tem tanto peso. E era só para diferenciar na época do mercado. Isso já é um ponto importante, mas eu pensei, poxa, se é um asset, né, se é um componente de marca tão importante, por que a gente não busca valorizar isso? E aí eu dei uma sugestão de valorização dessa cor com uma história que sempre é verdadeira, né? Ela reflete de fato quem a marca é. Então, todos os projetos que eu trabalho, mesmo que a promessa seja muito pequenininha, a gente vai trabalhar com ela porque eu tenho que só falar a verdade daquela marca. Então, só que a gente constrói uma história que é verdadeira, ela pode não estar necessariamente ter sido pensada desde o início, mas ela está sendo pensada agora, ela faz sentido com a promessa da marca, ela entrega quem a marca é, faz sentido com tudo, e aí a gente deu significado para algo tão importante. Então agora a gente vai ter mais uma história para contar, a gente vai conseguir valorizar isso mais. Não é só porque para se Não, e vai sair produto disso, assim, a hora que eu puder falar, ficou muito, muito legal. Isso é uma coluna no Empreenda News aí. É verdade, boa. E aí, esse aí foi um caso, então, que, poxa, tá muito mais ligado na parte, então, mais externa de comunicação, que a gente vai trazer pro interno, para propósito, para narrativa de marca e vai culminar em produto. Um outro caso que eu gosto muito é da IDOC, do grupo IDOC. Eu acho que o Irã já esteve com vocês, né? Então, e eu falo muito deles primeiro porque eu gosto muito, enfim, da família, admiro muito o Irã, eu tô com ele em outro projeto, então... ele é um querido, abraço. Enfim, aí por isso que eu sou entusiasta para falar, porque também é uma empresa que executou, porque não adianta a gente fazer estratégia e ela ficar na gaveta, ou, né, precisa dessa execução, senão, de fato, não vai dar resultado, né? Então, para eles, por que eu gosto de trazer o exemplo deles? Porque foi bem desafiador na época. Eles contrataram um trabalho de olhar para reposicionamento de mercado, que é um pouco diferente do que só o posicionamento da marca. O posicionamento da marca está muito relacionado ao que a gente quer que as pessoas pensem da nossa marca, né? Okay. E o de mercado, ele está muito ligado a produto, né, atributo de produto versus preço. Então, onde eu tô, se eu fatiar o mercado em segmentos, em faixas de preço, eu vou ter um mercado popular, um mercado intermediário, um mercado premium e um ultra premium. Tô chutando aqui. A gente precisa entender onde a gente está e se a gente está com as armas corretas para cada um desses segmentos. E a gente percebeu no projeto deles que não, eles estavam com um produto que não estava bem posicionado no mercado, estava num ponto de venda errado, e estrategicamente para eles naquele momento, aquele ponto de venda era um ponto de venda que dificilmente eles iam conseguir combater quem estava concorrendo lá. Então teve que passar por uma mudança de produto, melhoria de comunicação e também o comercial partir para cima de um novo ponto de venda, que é algo muito difícil. Então foram frentes muito importantes que tiveram que ser acionadas para, de fato, a gente conseguir levar a marca para onde eles desejavam, né? E aí, depois do posicionamento de mercado, foi feito o rebrand, nova identidade da marca. Mas isso, né, veio só para coroar e impulsionar aquela decisão que foi muito mais estratégica do que só de marca, né? Deu para entender que não foi só a marca, foi toda uma movimentação para atingir tudo isso. Porque essa foi a demanda deles, certo, né? Certo. Aí, claro, tem marcas que a gente percebe que talvez teria que ter algum olhar antes, mas depende muito também do que foi acordado ali em escopo de projeto. Por isso que eu gosto muito do diagnóstico, porque às vezes a pessoa não sabe exatamente qual é o problema. Sim, tem que olhar fora da caixa, assim, para identificar e aí trabalhar. Exato. Então eu gostei muito porque eles conseguiram mudar muitas coisas, ainda estão em processo, né? Mas né, já deu resultado, então fico bem feliz assim por tudo que aconteceu. É bem legal trazer esse case, né? Para mostrar que realmente não é só uma mudança, um posicionamento. Não é só uma questão de vaidade, né? Tem todo um compromisso com o negócio. Quais os principais pontos, assim, que eu, enquanto empreendedor, tenho que observar para entender que, poxa, agora eu preciso fazer, né? Parar para analisar essa questão da marca e tal. Onde que daqui a pouco tem algum alerta que pode chamar a atenção nesse sentido? Eu acho quando tu não sabe muito o que fazer, o que agir, né? Eu não sei direito falar quem é meu consumidor, eu não sei direito o que eu tenho que falar, o que eu tenho que comunicar, eu não sei direito quem são os parceiros que eu tenho que me associar. Essa coisa muito, assim,
que a pessoa O não cara tem que não tanta é clareza intencional, das o cara que coisas. tá fazendo. Para... Exatamente. Ou, não sei onde eu quero chegar, né? Eu acho que, assim, ter essa clareza do que a gente, de como a gente quer ser percebido, onde a gente quer chegar, é bem importante para nos ajudar a tomar as decisões. É a mesma coisa que a gente estava falando de conteúdo né, de internet, de informação. É tanta coisa que se você não filtrar, cara, para alguma coisa talvez eu não vou ser bom, então eu não vou entender de futebol. Eu ignoro isso, mas eu vou ser bom naquilo. Então, a mesma coisa para o empreendedor, né? Às vezes ele quer, enfim, fazer muita coisa, quer atender todos os públicos, quer estar em todos os lugares e acaba não fazendo nada muito bem, né? Então, entender muito onde você quer chegar e a estratégia dá isso, né? Ela dá essa clareza, dá até um alívio, assim, parece que, putz, agora eu não preciso mais ficar olhando para aquele lado, eu vou seguir nesse aqui porque esse é o caminho, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, buscar se você sabe onde você quer chegar, né, com a marca e se você tem ideia do que você precisa fazer para chegar lá. Vai ser difícil, vai ter que ter ajuste de rota, óbvio, né? É vida normal. Mas até o que é difícil fica mais fácil, porque você sabe que é o que tem que percorrer para tentar chegar onde Tá você mais quer. focado no objetivo, né? Ô, Dani, Legal. nos últimos anos, cara, a gente foi invadido aí pelas marcas pessoais, né? Uhum. Desenvolvimento do personal branding e tal. É um mercado que ainda está em franca ascensão. Até tem o lead growth agora, né? Que é o conceito ali, enfim. E pô, eu vejo que tu trabalha muito a tua marca pessoal, né? A gente percebe pelo teu Instagram, teu posicionamento, que há uma intencionalidade clara ali. Isso Sim. é muito legal, assim, né? São vários cases que a gente gosta muito de citar o Adib, né? Porque o Adib, né? Não que seja fã nem nada nesse sentido, mas o cara do mercado super regulado, um negócio todo complexo, genérico e tal, um negócio completamente, digamos assim, amarrado, né? E que Sim. investiu um monte na marca dele e que tá triplicando o faturamento aí em 4 anos, né? E muito ligado a essa questão da marca pessoal. Então, eu queria trazer, até porque, obviamente, né, sendo tendencioso aqui, a nossa ferramenta contribui um pouco nessa questão Sim. da autoridade, né? A estrutura que a gente tá. E esse também é um dos nossos gargalos de crescimento, porque a nossa preocupação é a curadoria, né? Sim. Na entrada do embaixador, isso a gente tem toda uma preocupação com isso, né? Falar um pouquinho dessa questão da importância da marca pessoal, como é que tu observa esse mercado, se tu já atua de alguma forma nisso, além do teu posicionamento, tu já está trabalhando com alguns clientes nesse sentido, Sim. se isso faz sentido também, se tu acredita, né, nessa importância da marca pessoal. Sim, eu acho que tem 2 pontos. Eu acredito, porque a gente gosta de se conectar com pessoas, né? Não só com marcas. Então, quando eu sei a pessoa por trás da marca, eu tenho muito mais chance de me conectar com ela. E quando a gente está falando do nosso âmbito mais pessoal, a gente consegue mostrar mais vulnerabilidade, mostrar camadas nossas de humano. E humano se conecta com humano. Então, sim, eu acho que é importante. Só sempre uma ressalva dessa coisa de eu ter que criar um personagem para sustentar aquilo, né? Isso eu sou um pouco contra. Legal. Então, eu acho que você tem que ser quem de fato você é. Claro, com cuidados, né? Ninguém, assim como você tá conversando com uma pessoa, você tá pensando às vezes uma coisa dela, você não vai falar na cara. Então, né? Aquela coisa assim que normal. Até que você tem que ser cuidar. caridoso, né? Não vai ser... Mas também não aquele perfil que quase vira uma marca de tão... plástico. Exato, exatamente. Então, você tem que saber se você quer isso ou não. Para as marcas é importante. Eu sempre vou falar para quem tem uma marca fazer isso porque é importante. Mesmo se ela não tenha a marca que leve o nome dela, né? No meu caso, eu decidi trazer o meu nome. Eu não criei um nome novo, né? Então, é DDF Consultoria porque sou eu. E eu fiz isso de forma intencional. Tive os meus porquês, tive meus prós e contras para cada um dos caminhos que tem e escolhi esse. E aí, beleza, né? Trabalho com isso. Sobre a segunda pergunta, se eu faço, sim, porque a metodologia é exatamente a mesma. Então, você vai criar uma marca para uma marca para uma pessoa, você segue os mesmos caminhos, né? Para setar isso, para deixar isso pronto. Então, acho que o único ponto é esse, assim, é cuidar só para se você de fato quer, porque se for fake, vai acabar não trazendo o resultado que é o desejado para uma marca pessoal. Então, é melhor não fazer, né?
A gente gera conteúdo, óbvio, né? E eu procuro sempre mesclar com as coisas que eu acredito e ser bem verdadeiro, né? Eu percebo que tem gente que parte para essa plasticidade, eu gosto de usar esse termo assim, meio artificial, Vai né? cansar, chega uma hora que... E aí tu Talvez vira, não e aí tu fica consiga refém. Cara, tem manter. grandes nomes do digital aí que estão sustentando o personagem, que estão caindo, né? E às vezes estão adoecendo, né? Isso tem muito também, porque... Até consegue, mas não é a pessoa. Cara, meu O pior Deus. é que chega um ponto que o cara começa a acreditar, né? E aí é complexo, né? Aí ele acredita numa mentira. Dá um outro podcast. Não. Mas tu concorda que assim, a gente tá vivendo uma era de marca pessoal e que Sim, isso tem que ser sim, valorizado, é super né? importante. É super Nas tuas importante por consultorias, isso, assim, assim. tu faz algum trabalho nesse sentido também? Se a gente entende que os proprietários, os fundadores têm essa vontade e têm essa clareza da necessidade, e eu sinto o momento, porque por mais que eu acho que toda empresa tenha que ter por ser legal, eu Que também... aí é mais sensível também. né? eu também sou um pouco... Vocês talvez vão sentir assim, eu não sou dos extremos, eu não acho que nada muito tem que ter, exceto que fira valores morais, verdade. Eu acho que cada negócio é um negócio. Tem muitos negócios que dão certo sem ter o cara ali dando a cara a tapa. Mas, é claro, é que não adianta assim você falar que a pessoa tem que fazer e de repente não ser um trabalho legal. Então é melhor que não seja feito, né? Mas se a gente já sente que a pessoa já tem uma desenvoltura, já entende um pouquinho mais do negócio, está disposta, aí é onde eu coloco mais gás para que de fato ela assuma essa postura como um certo influenciador ali da assim, marca, como né? é que tá a minha marca, meu branding pessoal, Dani? Aí a Exato. Dani vai ali, cara, eu acho que vai fazer isso. E aí tem esse olhar, e às vezes a pessoa ela não quer necessariamente virar um influenciador da marca, mas a gente só organiza para que ele não desmereça, né, a construção da marca, que às vezes pode acontecer por algum motivo, assim, né? Porque tudo comunica, né? A gente sempre fala, então a gente tem que ter Até o bastante silêncio, né? cuidado, bastante cuidado com essas nuances, assim, então às vezes não é o momento de que a pessoa, né, dê a cara a tapa ali, então é mais cuidadoso nesse sentido, assim, de sentir qual é o momento. Mas uma resposta de forma geral, sim, é importante porque as pessoas se conectam mais com pessoas, né, então... A gente costuma dizer que o anúncio não morreu, mas ele sozinho já não é mais eficiente, né? Tendo em vista aí o YouTube, né, que te cobra para anunciar Sim. e também cobra para tu não ver o anúncio, né? E isso cada vez mais é uma realidade, né? A gente está vivendo uma era de tecnologia, tu mesmo coloca a quantidade de informação, né? Como que as marcas, né, devem se portar nessa nova era, assim, né? Eu gosto muito do case da Red Bull, né? Eu tinha uma palestra nas antigas que eu fazia sobre cultura de conteúdo, né? Tudo virar conteúdo, tu vê, né? Como as coisas se conectam, né? Eu lembro dessa. E falava muito da Red Bull, assim, porque quando tu pensa Red Bull, na hora vem um cara esquiando, um avião pousando num heliponto, vem alguma coisa de energia, e aí em algum momento vem um energético, né? Então o energético ele vira, digamos assim, um acessório da marca, né? Ele não é a marca, né? A marca vai muito além. Até, me lembro, não vou citar números que eu não lembro mais, mas eu me lembro que boa parte do faturamento da Red Bull, eu acho que 30% vinha de coisas que não eram um energético, que era licenciamento de marca, né? Eles são um grande exemplo do que a gente falou, o Felipe falou da importância do que a gente chama out of... meu Deus, me fugiu agora. Mas é tudo que é feito fora, né, das telas, que é o que está acontecendo na vida real. Talvez? Não. Uma hora vem. E a Red Bull é um case disso, né? Eles fazem muitos eventos offline e vão construindo a marca a partir disso também. Mas esse evento vira uma ação digital, né? Sim, exato. E hoje em dia, aí Mais claro, ainda. você vai sempre aproveitar aquilo para explodir no digital, Tem né? que ter um mês de conteúdo ali gravado. Não, pô, e é surreal, porque eles têm vários Instagrams e tal. Mas enfim, eu citei a Red Bull porque é uma marca que na minha... Tipo, várias marcas, né, cara? Tipo a Coca-Cola. Né? O Papai Noel é vermelho por causa da Coca-Cola. Então, mas a Red Bull eu citei esses dias num vídeo, não faz muito tempo que eu lancei, para falar dessa mídia, assim, né, do mundo real. Como fazer para as empresas se destacarem no mundo onde o anúncio está acabando? Então, aí nesse vídeo eu falava um pouquinho dessa questão da mídia offline, que o digital hoje está muito mais concorrido do que qualquer rua quase, né? Então a gente tem que deixar de fazer? Não, obviamente não, isso ali está posto, tem que fazer, é o beabá.
Mas o que outras coisas a gente pode fazer, que aí ninguém mais está olhando às vezes com tanta atenção, ou não é tão nessa concorrência tão acirrada quanto o anúncio digital, por exemplo, que eu consigo utilizar para minha marca, para potencializar. Não vai ser um ou outro, né? Hoje, infelizmente, é tudo né? Mas é o jogo, né? Hoje a gente tem muita concorrência para seja qual for o segmento, então a gente precisa pedalar, literalmente. Então, essas mídias não que já foram tradicionais, né, e hoje estão menos tradicionais, que são fora do digital, acabam começando a ter mais valor, justamente porque é um ponto maior de diferenciação. E muitas vezes a pessoa, por exemplo, tô lá, vi um evento do Red Bull. Cara, a chance de eu esquecer daquilo, né, ou daquilo ficar muito marcado na minha mente, é muito grande. Então, por isso que esses momentos, né, fora da tela estão se tornando cada vez mais importantes. Tudo na vida tem esse contraponto, né? Quando a gente vai muito para um lado, daqui a pouco a gente volta para o outro. Você tá citando, eu me lembrei do case da Fórmula 1 que eu falava também, né? A Fórmula 1 é uma que as corridas elas viviam de mídia de TV, aí eles foram perdendo o seu público por causa que o público foi envelhecendo e eles começaram a transformar as corridas em verdadeiros eventos, né? Hoje uma corrida de Fórmula 1, tu vai lá, tem show, tem ambiente instagramável e tal, geração de conteúdo e ao mesmo tempo aquilo vira uma baita de uma plataforma para tu ir pro digital e viralizar e vira uma experiência única para quem se conecta com a marca presencialmente, Sim, né? Então sim. é uma mescla, digamos assim, né? Mas é um desafio, né? Tu parar pra pensar, tipo, empresas... É óbvio que, pô, a gente tá falando de marcas, né? Absurdo, né? A gente querer imaginar aqui uma loja aqui na Rua 15, Sim. como é que ela vai, ou uma pequena indústria aqui da região, como é que ela vai. Mas aí é essa questão da criatividade que vem. Eu visitei a China no ano passado, final do ano, e eu me impressionei como, por exemplo, os pontos de venda, né, em lugares movimentados. Então, cara, um PDV surreal, assim, que tu passa, não tem como tu não tirar uma foto, é um negócio no meio de uma praça. Então, talvez esse seja algo que tá voltando, né? Porque eu percebi isso, não só num lugar, eu percebi em vários lugares. Inclusive, tirei várias fotos, porque eu achei muito legal, sabe? E não era uma marca conhecida. Tipo, teve uma que eu vi, que se eu não me engano era Heinz, que era um negócio bem legal, assim, mas gigantesco no meio de um corredor que todo mundo passa, sabe? Então, claro, a posição desse PDV também é importante, não é colocar num lugar aleatório, né? Tipo, lá na prainha, vai ficar limitado. Agora, se tu bota num Balneário Camboriú, no meio de um corredor ali, naquela praça central, um negócio gigante, que às vezes tu investe um monte numa mídia, né, digital, tu coloca lá, todo mundo bate foto e espalha muito mais, né? Sim. Então, no modo orgânico, vamos dizer, né? Então, eu acho que... Eu ouvi algumas... até compartilhei com a Sueli, né, que é minha sócia lá, compartilhei com ela que como o físico tá voltando. Sim. Tá o físico é um grande outdoor, né, da marca. Tanto que tem muitos varejistas que vendem, né? Inclusive, um ano da NRF, o Retail Media, né, que é fazer a mídia dentro do varejo, era algo extremamente falado o tempo inteiro. E dada a importância, né? Ali onde a gente tem a atenção plena da pessoa. Então, o que eu percebo é que mesmo lojas pequenas, às vezes não potencializam aquilo que eles têm de tão importante. Eles preferem ficar reclamando do digital que está tirando o cliente, enquanto ele pode olhar para aquele espaço que ele tem como único para receber as pessoas e fazer alguma coisa, e cada um sabe de si, de acordo com o seu público, com o seu segmento, e trabalhar muito a base atual, né? O que eu vejo, assim, às vezes olha, não vou dizer todos, mas assim, grande maioria dos clientes, essa ânsia de ter novos clientes, e tá tudo bem, a gente tem que ter isso, mas paralelo, sem olhar com cuidado para a base atual, né? Para o teu CRM, para quem já tá ali, que é um cliente muito mais barato, que já se conectou com você. Então, tem que fazer as duas coisas, mas não pode só estar focando em trazer cliente novo sem olhar para aquela tua base que já está ali, que é uma fonte de riqueza e que muitas vezes não é trabalhada, por incrível que pareça. E mais do que isso, esse teu ambiente ele tem que ser bonito porque tu gera conteúdo ali também. Sim. Tem isso ainda, né? Tu usa aquele espaço para uma geração de conteúdo. Quando a gente fala de varejo aí, a gente tem vários pontos assim muito importantes para serem trabalhados, né? Desde das coisas mais básicas, de ser um lugar que a pessoa seja agradável da pessoa ficar, pode parecer básico, mas não é. Até o próprio time, né? Ter um lugar que ela possa ter experiência. É engraçado como
as pessoas. E eu falo das empresas em geral, não só do varejo, mas pro varejo mais importante. Mas tu acaba se acostumando com o teu ambiente e chega um ponto que aqueles detalhes que, na verdade, são problemáticos, Sim. tu não percebe Sim, mais, né? sim. Sei lá, uma cadeira com um pequeno detalhe rasgado, que tu te acostuma com aquela cadeira, mas aquilo lá é um detalhe de descaso que, na visão do cliente, pode E prejudicar também a marca, né? e conhecer muito o teu público, né? Porque às vezes aí tem um monte de marca, sei lá, colocando um monte de tecnologia, checkout automático. Primeiro assim, por favor, empresas, checkout automático tem que ser automático, né? Porque eu canso de ir aqui no Brasil que tem que chamar atendente. Sério. Checkout automático, chama o atendente. Né? Então, assim, primeiro, antes de Faça investir, funcionar primeiro. porque, nossa, eu fico pensando quanto a pessoa investiu e tá fazendo o cliente passar raiva. Eu fico com raiva, porque eu tenho que chamar, ou seja, tem um lugar de estabelecimento que eu não vou mais no caixa automático, porque não funciona. Uma experiência Cara, ruim. farmácia é um lugar que tem dificuldade de check-out. Eu não sei se é Então, muito burocrático. Mas assim, eu penso, cara, Mas ele pensando gastou. até no atendimento humano, assim, às vezes eu já levei, sei lá, 5 minutos pra pagar um medicamento, tá ligado? Tipo, Sim, não fazia o menor sim. sentido. Então é isso, assim, pô, o cara gastou ali e tá fazendo o contrário, né? Tá atrapalhando, não tá ajudando. Então, aí entender esse teu consumidor, olhar bem a tecnologia, porque tem muito isso. A gente é muito romantizado por tecnologia, acha que tem que sair tacando tecnologia em tudo. E às vezes, sei lá, o teu consumidor é um consumidor mais velho, que não é tão adepto facilmente à tecnologia. Talvez aquilo para ele possa ser algo ruim. Vou dar um exemplo. Esse final de semana eu fui na Zara, em Balneário Camboriú, que está toda com um novo formato de varejo, né? Já em obra. Já abriu? Já, mostrando um novo caminho também de marca, que está buscando um posicionamento um pouco mais premium, fazendo colaborações com outros, né, outras pessoas de renome, estilistas importantes, um layout de loja que já tira um pouco ela daquela coisa assim de loja de departamento, enfim, toda uma mudança aí que ela tá E a Zara fazendo. é um case que os caras são gênios, assim, né? Porque nunca fizeram propaganda, tem toda uma história, né? Mas o que me chamou a atenção é que o checkout é super facilitado, mas assim, tu tem que colocar a peça num lugar específico, né? É bem rápido, funciona, não é igual esse outro lugar que eu falei, fiz sozinha, não precisei chamar ninguém. É confuso, Dani? Não. Não, mas são uns detalhezinhos que eu só fiquei pensando assim, será que uma pessoa que eu conheço mais velha, ela conseguiria? Acho que ela se incomodaria. E claro, tem alguém ali para ajudar, tal. Então, claro, a gente Até que habitue, né? a gente não pode brecar a tecnologia e a evolução, mas precisa ter esse olhar também pro teu cliente, que é quem mais importa, né? Então, é difícil, porque é um equilíbrio, né? Entre seguir evoluindo e sem deixar de atender quem, enfim, já gosta de ti, já tá habituado com o seu padrão, da né? farmácia, cara. Normalmente a farmácia é um público mais velho. Tu não vai colocar uma parada para automatizar um atendimento. Sei lá, poderia fazer um setor que o cara puxa os remédios mais vendidos, pega aqueles gripais e tal. Poderia ter um setor que o cara entra, passa sozinho e vai embora, mas talvez não funcionaria. Ou pode ter mas não tirar 100%, né? Isso, Então, talvez ajudar, né? Eu gosto muito também do pilotar, né? Às vezes a gente também quer sair, já sai fazendo para tudo, já sai mudando tudo. Faz um piloto, Teste. né? Quem tem mais de uma loja, testa numa loja, que é o que a gente faz com o digital, né? A gente faz muito teste. Fui numa padaria bem reconhecida e amiga nossa, e aí a gente teve uma discussão sobre checkout automático. Mas meu cliente gosta de conversar e tal, é um público diferente. Eu falei, cara, legal, mas... Porque aí tem um outro lado que eu queria trazer, né? Mas já parou pra pensar que tem uma parcela do teu público que pagaria e que aquelas duas meninas que estão ali no caixa, uma poderia estar atendendo e o teu maior problema é a mão de obra? Aí ela olhou. É verdade. Poderia ter os dois, né? E sentir. Assim, cara, bota, testa. Porque assim, e na minha visão, né, a levar... Hoje, assim, não tem um entrevistado aqui que a gente conversa que não diga que mão de obra é um problema. Sim. Não tem. Sim. Principalmente na nossa região, que é emprego pleno, né? A gente Sim. tem uma realidade diferente, obviamente, boa parte do Brasil e do mundo, talvez até. Aqui só não trabalha quem não quer, essa é a verdade. E falo isso com a propriedade que a gente entrevistou, sei lá, 500 pessoas aqui nessa cadeira, então, né? E aí eu olho para isso e penso, cara, a tecnologia ela tem que vir no sentido de contribuir principalmente nessa dificuldade da mão de obra. Sim. Aí, pô, tu tá lá, né, padaria, premium, um atendimento especializado, um negócio diferenciado. Tu tem a pessoa no balcão, o principal momento é aonde? Né? Não é no pagamento, é onde tu tá pedindo, fazendo pedido, porque não pode errar no pedido, tem que fazer tudo certinho. E aí, pô, tu tens uma pessoa a mais, aí inevitavelmente tu tem que olhar para isso
mas o meu público é diferente. Não, legal, cara, mas vai chegar um ponto que não dá mais, né? Sim, sim. Né? Que nem eu hoje. Não, é um equilíbrio hoje eu difícil. não vivo sem o... Isso é culpa da Sicredi, inclusive, né? O tal do sem, não é o outro, né? É o tag da Sicredi. Eu ia falar o concorrente, né? Que é, eu não pago mais estacionamento no shopping, Sim, né? Quer dizer, sim. eu pago, né? Mas eu entro com o carro e saio e não vejo esse dinheiro saindo da conta, né? Porque ninguém vai... Automatizou, né? Mas isso me lembrou até, eu tenho um colega que, até uma pessoa para falar, para vocês conhecerem, que a gente chama ele de LG, ele tem um produto, né, voltado para varejo, e ele foi na NRF com a gente e ele falou assim, ele deu exemplo justamente das né, catracas automáticas, que é uma tecnologia já bem antiga, que já existe há bastante tempo, e por que ainda tem que ter o totemzinho, né, e alguém lá para pagar? Porque não é todo mundo que adere à tecnologia 100%, né? Então, isso é um pouco essa analogia do que a gente estava falando. Por muito tempo eu paguei no totem. Sim. Eu já não pago para um ser humano faz um certo tempo, né? É raro tu ir só no shopping aqui no Parque Europeu, que aí tu ganha um carimbinho, vai lá e isenta. Sim. Aí tu tem que ir no ser humano. Mas, né, quanta gente não tem o tagzinho? E é tão mais fácil, né? Então, acho que esse é um exemplo disso que a gente estava falando. É uma adaptação, né, cara? Mas assim, eu digo, há quantos anos já tem isso? Eu não sei precisar. O tempo que demora, né? Mas é esse equilíbrio de entender onde você tá, o teu consumidor. Tu vê, né, cara? A gente viajou um monte de coisa aqui e tudo isso, se tu for parar pra analisar, tem a ver com branding, com marketing, com estratégia, né? Porque no fim a gente fala, quando fala marketing, o cara, assim, o old school, né? Marketing, propaganda, né? Pum, né? Sim. E nada a ver, né? Marketing vai muito além, né? Desde o ambiente, as pessoas, a estratégia, a cultura e tudo mais. Se a gente não precisa nem evoluir tanto para a atualidade, vamos pegar já a Kotler, né? Que é o clássico. Só ele já falava que eram 4 P's, que não é só o P da promoção, que é a comunicação. Sim. Então, infelizmente, o marketing ele acaba sendo menosprezado e colocado só nessa caixinha da comunicação, né? É uma coisa meio estrutural que existe. E, enfim, a gente que é profissional da área tem que trabalhar para tentar desmistificar isso, né? Mas, por exemplo, esse case que eu falei ali no início mudou o posicionamento de preço, né? Que é um dos 4 P's. Mudou o outro P, que é a da praça, que é onde o produto está sendo vendido, que é o ponto de venda. Então, isso é marketing, né? É ter esse olhar integrado, porque não adianta eu comunicar bem e ter um produto que não é bom, que não está bem posicionado em termos de preço, né? Não resolve. E não quer dizer posicionado em termos de preço que ele tem que ser mais barato. Porque senão a gente não teria marcas caras, né? Ele tem que estar alinhado. Tem gente que não vende porque cobra barato. Exato. Adequado com a promessa eu ali, já fui com um cara que olhei, pega 3 orçamentos, aí tu olha lá, esse aqui tá barato demais. Esse aqui não, tá errado. Aquele ali, aquele não tá caro demais. Aí tu pega e tenta encontrar o, né? Porque quando é barato demais, né? O Santos confia, né? Tu olha, Esses dias eu vi um podcast que o cara falava, quer ver? Pergunta assim, você vai ganhar um medicamento de graça. Um custa R$50, o outro custa R$500. Qual você quer? O de 50, cara. Não, de graça ou de 500? Entendeu? Porque tu não vai de pagar. Graça, de 50 ou de 500. Não, se tivesse um de graça, um de 50 e um de 500, eu ia comprar o de 50. Não, se tu ganhasse, tu vai ganhar. Se eu for ganhar um dos dois, isso, 50 ou de 500, eu vou escolher de 500. Exato, entende? Então é um exemplo muito, né? Mas é isso, tu vai querer o melhor. Então é um pouco... É que assim, não é... Agora, puxando pro lado advogado diabo aqui, né? Não é só o preço que determina a qualidade, né? Não é. Mas ele ajuda a ancorar valor, né? Então, por isso que é o P de preço entra ali no marketing também. E não é que aí você tem que só botar ágios em cima... Mas tem que ser coerente com aquilo que está vendendo. Mas marcas de luxo, por exemplo, a gente sabe que você está pagando a marca, não o produto. Né? Sim. Eu gosto de trazer exemplo, por exemplo, o vinho, né? Não é, o vinho mais caro não é o melhor. O melhor é aquele que se adapta melhor ao teu paladar. Então, sim, mas aí há controvérsias, né? Vamos não, deixar os especialistas. Eu, por exemplo, gosto muito de Malbec. Mas óbvio, tem que beber o que você gosta. Eu gosto muito de Malbec. Aí tu pega um Catena Zapata Malbec argentino, que é R$1.000 a garrafa. É animal. Tu aira ele e tal, a experiência é sensacional. Mas, cara, um DV Catena Malbec pra mim tá sensacional. Sim. Entende? Mas aí são escolhas, talvez no momento que tu quer se posicionar num jantar para receber amigos importantes, tu vai escolher o mais caro é o melhor. Não, depende do que você quer, né? Se é só o produto, se é se posicionar,
O livro Coisa de Rico, que estourou aí 3 marqueteiros na esse ano, mesa. fala muito disso, né? E é isso. É por isso que as marcas de luxo existem, porque ela não tá te entregando produto, ela Eu tá vou te te falar dando um atalho a Eu tenho mais um uma exemplo peça. depois assim. O relógio, a gente pode falar do relógio. Também. Não querendo alongar, mas o relógio, por exemplo, assim, eu acho animal, eu uso relógio, o Felipe tem relógio, a gente tem gosta, né? Tem a ver com posicionamento e tal. Mas pra mim é um pouco surreal imaginar alguém pagando, sei lá, R$1 milhão. Sim, num claro que relógio. é. Claro que é. Não. Mas para aquele universo que daquela ele realidade quer dele. Isso, mas eu entendo, mas é um pouco surreal. Ah, E sim. tá tudo bem, porque Sim. no fim esse dinheiro escoa, vira dinheiro no bolso de alguém que vai gerar economia, né? Tem uma história que fala lá, o cara fala, essa tua Ferrari alimentava tantas mil pessoas, né? O preço da tua Ferrari alimentava tantas milhões de pessoas. Aí o cara pensa, mas em quantas milhões de pessoas foram alimentadas por causa do cara que fez o pneu, o cara que fez o freio, o cara que fez o motor, o ferro, não sei o quê. Tipo, quantos componentes que foram, quantos empregos gerados por causa sem entrar nessa seara, enfim, de desigualdade, que aí realmente é muito, muito complexo. As marcas, elas servem para te dar segurança, elas servem para te posicionar também, né? Porque a partir do momento que eu sou vista com algum produto, de alguma forma, eu crio um atalho para que as pessoas me enxerguem de uma forma diferente. Isso é branding. Exato. Muita gente fala, putz, mas isso não é legal, né, meio forçar a barra, etc. Tá se fazendo. Sim, pode ser, mas é que depende. Um dos artifícios, assim, para você, cara, enfim, falar chegar lá. do meu caso real, né? Eu atuei como corretor de imóveis, tinha imobiliária, né? E eu vendia imóveis de alto padrão. Aí na época eu tava andando com um carrinho que era o carro da imobiliária. Sim. Eu não vou citar carro. E um cliente me julgou, pô. Vendeu um imóvel lá de quase R$3 milhões e tal. Sim. Eu percebi um julgamento. Depois deu certo, enfim, não foi o carro, não é o carro Sim. que determina se eu faço ou não faço o negócio. Mas não o negócio tem que ser assim. bom. Mas ali eu senti a necessidade. Aí eu comprei um carro, eu fui lá e disse, não, então eu vou comprar um carro. Eu comprei um carro. A gente pode não concordar com isso e ter todas as críticas, e eu também tenho, mas eu faço... é inegável que eu faço uma ressalva, cara. E aí vem, até vou invocar aqui um ensinamento do Ítalo. Óbvio que não é o caso do carro ali, mas falando do carro, assim, por exemplo, o cliente tem o direito de sentir segurança ou não partindo desse estereótipo, né? Tipo, se o cara anda num bom carro, eu posso confiar. Ele tem esse direito, porque a sociedade, ela tá em cima dessa filosofar agora. O Ítalo, eu sempre fui um cara que não é que eu menosprezava, mas eu nunca me preocupei muito com roupa. Eu era um cara que não me preocupava muito com a minha aparência, assim. O problema é que não é todo mundo que tem esse nível de capacidade cognitiva. Vou falar assim, eu estava ocupando um cargo relevante dentro da estrutura pública do município. Bem relevante, era um cargo relevante, dialogava diretamente com o prefeito, toda uma circunstância. E a minha esposa pegava muito no meu pé, o pessoal pegava no meu pé, vai com calça rasgada. Eu nunca dei muita bola, achando que era aquela coisa, eu sou humilde mesmo, tá tudo certo, não tenho muita preocupação. Até que um dia um cara chamado Ítalo Marcílio, que eu tive a graça de entrevistar, tá aqui no canal, o episódio, assiste lá, né? Um cara que realmente eu respeito intelectualmente e tal. Ele postou alguma coisa assim do tipo, cara, que vestir-se bem é um ato de caridade para com o outro. Aí ato de caridade. Aí, cara, tu vai num casamento. A pessoa se preocupou com cada detalhe daquele momento. A noiva pensou na melhor maquiagem, o arranjo da tua mesa foi escolhido a dedo, o lugar onde tu tá sentando foi escolhido a dedo. Se tu for um lambento, cara, tu vai estragar o dia dela, velho. Então tu se veste bem, a mulher vai lá, gasta às vezes, sei lá, 300, 400, 500, R$1.000 numa maquiagem, num cabelo, o cara vai lá... Porque caridade para com o outro é o dia mais importante. Tu vai bonito, entendeu? Tu não ir bonito é um ato de desrespeito nesse caso. Sim. E aí, cara, tu percebe que não é vaidade vestir-se bem. Aí eu pensei, eu tô ocupando um cargo estratégico, né? Um lugar importante para o município. Recebo autoridades, prefeito, converso com vereadores, converso com empresários e tal. Eu preciso me vestir bem. E não é por mim, não é por ser vaidoso, é pelo outro. E o vestir bem... E quando tu entende isso, tu consegue transportar isso para tudo o resto, para o carro, para todas essas coisas que a gente julga como errado e que na verdade não é tão errado assim. E até o vestir bem vai de acordo com o que você quer passar. E com o ambiente também. Porque, por exemplo, eu trabalho muito com marcas de moda. E o vestir-se bem, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito mais despojada do que arrumada e elegante, né? Não tô sempre no salto alto, montada. Isso em algum momento pode
ir tem um disso, pouco né? contra, né, o meu posicionamento, porque talvez eu não pareça high ticket, vamos dizer assim, nesse quesito. Mas eu tenho outros atributos que eu acho que são mais relevantes, e se eu me vestisse de outra forma, eu ia estar ferindo muito a minha essência. Então, acho que tem que ter esse equilíbrio também. E quando a gente fala de marcas de moda, tem algo que é bem importante, que é o styling, que é como a gente vai montar aquela foto daquele produto. E isso pode matar ou salvar o posicionamento da marca. Porque se é uma marca que está se posicionando como uma marca, vou dizer coisas bem básicas aqui, só para ficar claro o exemplo, elegante e sofisticada, eu vou ter que ter um sapato de um jeito, a mulher vai ter que estar se portando de um jeito, a maquiagem vai ter que ser de um jeito. Se eu tô falando de uma marca que não, que é mais jovem, que é descolada, que é divertida, irreverente, eu vou ter que ter outros elementos para montar aquela mulher, ainda que o produto possa ser muito parecido. Vamos falar em um vestidinho básico, assim. A forma como eu monto ele em termos de como essa mulher vai estar se portando, os acessórios, etc., podem entregar mulheres completamente diferentes. Ou seja, entregam posicionamentos completamente diferentes. Então, por isso que tudo depende do que a gente quer passar, né? O porquê que você está usando isso, por que você está sendo dessa forma, né? Então, acho que tem que ter essas nuances, assim. Por isso que é tão importante saber-se quem se é, quando a gente fala ali do brand personal. E é igual para a marca. A partir do momento que eu sei quem eu sou, quem eu quero atender, quais são os atributos que eu quero que as pessoas percebam de mim como marca, fica muito mais claro. A tal da intencionalidade. E fica muito mais... Assim, tu não vai ficar com dúvida de que roupa usar, por exemplo. Porque eu sei o que vai me representar ou não. Eu vou confessar um negócio no ar aqui, né? A gente tinha o hábito de gravar sempre de terno e tal. A gente tava... Né, agora a gente é uma startup. Não, Aí a startup é o seguinte, cara, tu veste a camisa da firma, tá ligado? Exato. E isso tudo vai mudando a comunicação. Isso. E tem então, que assim, é as certo, roupas que a errado. gente usa aqui, da Zarok, inclusive, nossa patrocinadora, ela é intencional, cara, não é por acaso. E assim, ó, qual que tá certo, qual que Não tá é, errado? é verdade, não é? Não tem? Depende. Não, é momento, é ambiente. Ninguém vai de terno na praia, né? Exatamente. Então, acho que tem isso. Mas, enfim, a gente, né, Mas viajou foi um muito pouco legal, no papo, foi mas muito tá legal. relacionado a se posicionar também, né? Que vai desde uma foto de produto até como você se porta também. Legal. Então, esses códigos são importantes, né? Vamos agradecer. Eu sempre ouvi, tipo, de muitas pessoas, né, quando eu falava de branding pessoal. Cara, nada a ver isso aí, tipo, o Felipe é um cara que sempre que se dane o que os outros vão pensar de mim, e eu sempre bati nessa tecla, porque como líder também, né, próprio time, parte comercial, eu sempre cobrei muito isso. Sim. Cara, Ele cobra até hoje. Inclusive aqui dentro comecei, né? Aham. Então, cara, como as pessoas vão te enxergar? Então não adianta me responder que, daí que o cara vai pensar, não, cara. Posicionamento é importante. As pessoas vão te enxergar de uma forma diferente. E isso, por isso que eu comentei sobre esse olhar mais detalhado, mais crítico que a gente tem de analisar. A maioria das pessoas não tem. Elas olham e, pô, esse cara aí é importante. Sim. Esse cara aqui tá jogadinho. Esse cara aqui é muito novo para falar e desse até, assunto. cara, e até não é que o cara tem. Não é que o cara é preconceituoso ou tem viés. É que é uma questão cultural, né, Sim. cara? Tipo, tu tá andando na rua, passa um cara todo rasgado, sei lá, sujo e tal. Pô, tu vai. É um mendigo. Primeira coisa que tu pensa. E pode ter sido um cara que caiu de bicicleta ali agora. E aí tu. Óbvio, tô usando um exemplo ridículo aqui, mas. O teu inconsciente, os elementos ativam o teu inconsciente e aí tu tens esse pré-julgamento natural. E o tal do tudo comunica. Né? Comunica. E eu sou o cara que não acredita em isenção, sabe? Eu acho que ninguém é isento, sabe? Todo mundo em alguma medida tem viés e tem, né, tem influência, né, Sim, cara? sim. E tá tudo bem que seja assim, desde que a gente admita isso, né? E talvez esse é a grande dificuldade, né? As verdades que precisam ser ditas, né? A gente que tá no mundo da comunicação. Aí, agora eu quero trazer uma questão importante. Por isso que é tão bom tu se posicionar, cara. É a última e a gente tá empolgado, tá vendo? Animal. Por isso que eu falei que ia ser punk esse podcast. Quão importante é se posicionar, né? As pessoas entenderem que aquilo é real. A gente quer um veículo de comunicação. Cara, eu sou empresário, o Felipe é empresário. Todos os sócios são empreendedores. A gente nasceu em Santa Catarina. A gente vem de uma realidade XYZ. Tipo, é óbvio que a gente tem por exemplo, vamos falar de política, a gente tem um viés. Mas quer dizer que o veículo Empreenda News tem um viés político? Não necessariamente. A gente procura dar notícia, dar fato.
Mas se os founders têm o seu viés, Sim. e aí tu vem querer dizer de isenção, mídia isenta, velho. Sim. É óbvio que não. Sim. É óbvio que há uma tendência, é óbvio que há um viés. E tá tudo bem, entende? Desde que esse jogo seja transparente, Sim. entendeu? O problema é aquela plastificação, que é o querer pagar de bonzinho e não ser, né? E que é o que a gente falava antes, né? Existe uma verdade, né? A parede é branca. O Felipe pegou. Eu tenho essa. Eu tenho essa. Enfim, deixa a gente agradecer os patrocinadores rapidinho, Dani. Aí a gente parte para a finaleira, Claro. tá? Boa, Arte vamos Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master, letras, caixas, totens, adesivos, luminosos, envelope, a gente fala tudo que você precisar para deixar o seu negócio mais presente. Conte com a Arte Pro Comunicação. Boa, além da Arte Pro, Sicredi. A Sicredi é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil. Obrigado, Está presente Sicredi. em todo o território nacional. Abra sua conta no Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Collab Life. Com o Collab Life, conversas relevantes como feedbacks, PDs e alinhamento de expectativas se tornam parte natural da rotina. Um novo jeito de cuidar de quem move seu negócio. Tem problemas com o financeiro da sua empresa? Foque no que realmente você sabe fazer e terceirize com a Real Gold. Eles cuidam para você, então eles emitem notas fiscais, boletos, planilhas e muito mais. Real Gold BPO Financeiro. Prisma Construtora, especializado em construções de alto padrão aqui no Vale Europeu e Santa Catarina, com anos de experiência em entregas de excelência com foco na solução que o cliente busca, reforma e construção. Isso aí, os apoios, João. Armazém Cloud, Jovem Pan Blumenau, Connect Assessoria Imobiliária, Racon Filmes, BRDE e Antunes Mídias, nossos apoiadores patrocinadores. No empreendanews.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP E Taumaturgo. eu sou o Felipe Inclusive Rangel. tem a coluna da Dani Feldens lá, né? Que tá sempre Boa, isso trazendo aí. conteúdo para nós, né? Também. E, Dani, obrigado, né? Pô, parabéns pela história. Bem Imagina. legal a gente trocar essa ideia e se conectar mais também. A gente que tá formando essa grande rede, né, cara? E graças a Deus as coisas estão fluindo bem legais. A gente Sim. tá bem feliz com os resultados. Espero que vocês também, né? Sim. Acho E que o vale- próprio, falando em posicionamento, quando você fala que eu sou embaixadora do Empreenda News, eu tenho uma coluna no Empreenda News, isso é uma forma de criar posicionamento Isso também, aí. né? E é por Então, isso que a gente tem tanta carinho em escolher quem tá ali, né? passa, como a gente tava falando ali de como você se aparenta, mas passa por muita coisa, né? Eu queria até te pedir esse feedback, né, do que tu tá achando do Empreenda. É óbvio que assim, pô, vamos lá, tá suspeita a falar porque tá envolvida, tá com a gente e tudo mais, mas queria que tu falasse um pouquinho da tua experiência até aqui. Eu acho que quando a gente pode dar a nossa voz em um outro espaço que não o nosso, automaticamente a credibilidade aumenta, né? Legal. Porque quando o palco é meu, eu decido, né? Então é muito, muito mais fácil. Então, acho que como vocês têm esse critério em quem vocês recebem, quem vocês assumem, eu acho que isso já dá uma chancela automática para quem tá fazendo parte. Então, Legal. é muito importante, assim. E aí a gente Essa tem... é a nossa principal preocupação. amplia públicos, né? Quando a gente fala para as marcas também olharem para collabs estratégicas, né? Isso não deixa de ser uma forma de collab também, porque a gente está cruzando os públicos, Isso né? aí. O meu com o de vocês e vice-versa, e de todos os outros que estão ali dentro do ecossistema. E outra coisa também do se posicionar é muito também as pessoas que você anda, as pessoas com quem você fala, com quem você convive. Isso também faz parte da construção de posicionamento, né? Legal. Então, acho que isso também vocês conseguem entregar dentro desse ecossistema. E, de novo, isso tudo posiciona porque absolutamente tudo comunica, tudo Boa. que a gente faz. Então, Muito boa. Essa frase tem que ficar, cara. Tudo comunica. e aquela máxima, se hoje em dia, infelizmente, de novo, possa não concordar, mas não adianta ser só bom, você tem que ser bom e aparentar ser bom, mulher parecer de César, ser né? bom. Mostrar né? ser bom. Porque tem muita gente que não é, mas tá aí, né? A mulher de Enfim, César não basta ser honesta, tem que parecer ser honesta. É Né? isso aí. É isso. Ô, Dani, uma meta para daqui 5 anos que tu queira deixar registrado. Meu Deus. do Pode ser céu. pessoal, profissional. Cara, e olha que eu sou muito boa de ter metas, sabe? Mas é que eu andei. Mas pense em alguma coisa assim, Extrapolando. estratégica. Reformulando. Cara, eu acho que eu vou bem num campo mais de vida, assim. Eu acho que tá bem com a minha família, com a minha filha, que daqui a 10 anos, falou? 5 anos. 5 anos, vai ter 10 anos, né? Então, conseguir equilibrar os pratinhos de ser empreendedora e de ser mãe, talvez desafio. exato. E aí a gente vai botando umas loucurinhas no meio, lançando livro, que eu já escrevi livro, fazendo uma maratona, quem sabe uma próxima. Tá, uma maratona daqui 5 anos. Quem sabe, mas não Uma sei, foi maratona muito daqui 5 sofrido. anos. E quantos livros daqui 5 anos? Não, acho que eu prefiro fazer uma maratona do que escrever outro livro. Ó, Dani do futuro, conseguiu fazer uma maratona? Me diz aí, deixa nos comentários, tá? Porque daqui 5 anos vai ver Vai esse ser a livro. segunda aí, entendeu? Boa. Eu queria fazer uma em Nova York, quem sabe, quem sabe. Pô, então assim, ó, então vai ficar registrado. Vamos botar duas grandes corridas, uma que não é maratona e uma maratona. A maratona de Nova York
e a São Silvestre no Brasil, que eu acho que é a principal corrida do Brasil. Pode ter? Pode. Porque a São Silvestre acho que é 20. Sim, eu tenho uma grande amiga, eu ia muito pra São Paulo, eu tenho muitos amigos lá. E aí ela fez desse ano. Então tá, fica o registro. 5 anos a Dani vai ser uma corredora e Jesus. tanto aí. Olha aí. Dani, parabéns. Gente, obrigado, obrigada. espero que tenha gostado. Parabéns, tá? Adorei, obrigada Tamo pelo junto. papo. Valeu. Tá com a gente até agora, se inscreve no canal, maratona os vídeos aí. Obrigado pela tua audiência. No Isso. empreendanews.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o JP Tamaturgo. Eu sou o Felipe Rangel. Esse foi mais o Empreender Cast. Um abraço, galera. Até mais. Valeu.